Livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo do 15 ao 18. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado: a Jerusalém, a cidade de Judá, a seus reis e seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. Cada um de nós que recebemos o cálice da salvação e que compreendemos que por meio de Jesus Cristo recebemos a vida de paz, de amor, de misericórdia do Deus de Israel, também precisamos lembrar que aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não ouvem a voz do Espírito, podem beber outro cálice. O cálice da maldição, o cálice da ira de Deus. Já naqueles dias e nos dias de Jeremias, Deus se irou contra as nações. Vamos compreender a razão de vermos tanta loucura no mundo. Pessoas enlouquecidas por muitos motivos. Pessoas sem o seu juízo perfeito, com um comportamento estranho. Veja no versículo 15. No versículo 15, toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor. O cálice do vinho do meu furor é a ira. Deus se indignando contra as pessoas. No versículo 16, diz que eles bebem e enlouquecem. Veja que se em nosso coração não há arrependimento, se nos firmamos na desobediência e na incredulidade, a loucura se apodera de nós. Veja que isto é um estado de pensamento. Pensamentos que não estão curados, mas enfermos. E provocam atitudes que diante de Deus são loucura. Vivemos estes dias e toda a terra está cheia de atitude de loucuras que nós temos relacionadas à propagação da nudez, à propagação de todas as atividades contrárias à palavra de Deus, e estas pessoas sendo colocadas em evidência. Na realidade, os ateus, aqueles que não creem no Senhor, as pessoas que são contra Deus, são estas que ficam em evidência. E as pessoas que creem são ridicularizadas, ou são deixadas de lado. O mundo, devemos lembrar, ele é contra Deus, e esta é a razão de sua loucura. No versículo 17, diz que ele recebeu o cálice da mão do Senhor. Isto é, uma palavra de maldição. Ele deu a beber quando pronunciou a palavra. Nós devemos ter sempre um cálice de bênção. E de nossos lábios devem sair a bênção. Nós a recebemos de Deus. Recebemos do Espírito do Senhor. E, como está escrito, devemos sempre abençoar, pois isto é o que revela o que há no nosso interior, pois nós bebemos o cálice da salvação. Mas o que há na desobediência e no pecado é ruína. Veja que no versículo 18, aquelas cidades e aquele povo ia para eles seria criada uma situação de ruína, e eles se tornariam objeto de espanto. Quando vemos o comportamento, a palavra e as atitudes das pessoas, nós nos espantamos. E essas pessoas se tornam como que uma maldição.
E isto está diante dos nossos olhos, por meio das drogas, por meio dos assassinatos, por meio dos roubos e da violência. E é isto que cresce no mundo. E como diz no versículo 18, como hoje se vê. Devemos estar como aqueles que enxergam no meio de um povo cego, que não compreende as situações, mas nós compreendemos bem e sabemos como está escrito em Romanos. Veja o que está escrito em Romanos sobre a ira de Deus. Está escrito no capítulo 1 de Romanos a seguinte palavra. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. É a mesma ira que se revelou nos dias de Jeremias. O cálice da ira de Deus. Portanto, não esperemos que no mundo hajam bênçãos. Fuja do mundo. Não ame as coisas do mundo. E como está escrito na carta de João, não ame o mundo nem as coisas que nele há, para que seu interior seja um interior de vida e de paz, esteja livre de toda violência, de todo engano, de toda a ruína, e que nós que bebemos o cálice da salvação, que é o sangue de Jesus Cristo, que é a vida de Jesus Cristo. Jesus deu a sua vida por nós, que nós possamos beber a vida de Cristo. Ele veio para que nós tenhamos vida e não ruína, que possamos edificar nossa casa sobre a rocha. Isto é, ouvir a palavra, beber o cálice do Senhor é ouvir a sua palavra. E colocá-la em prática é o resultado daquilo que nós bebemos. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja sempre crescendo em cada um de nós, que por meio dele, o Salvador, nos livramos da ira de Deus. Amém.